Olá, turma! Como vocês estão? Professor Eduardo Maciel, mais uma vez. E hoje nós estamos em um módulo novo, né? Hoje nós iniciamos a aula de número 1 de angelologia. Hoje nós vamos explicar todo o conceito da palavra angelologia e eu espero que você, junto com a gente, junto com o Instituto Fastef, tenha conhecimento avançado. O nosso propósito aqui nesse curso de teologia avançado é prosseguir em conhecer. Tem muita coisa que a gente desconhece, tem muita coisa que a gente precisa conhecer e essa é a oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Estamos ao vivo com os nossos alunos espalhados por todo o Brasil, de vários polos, a Priscila, o Ronaldo, a Renata, o Márcio, deixa eu ver quem mais está na câmera aí, o Jean, a Jaqueline, o Antônio Marcos está chegando, a Mônica está chegando, o Ronaldo está por aí, a Jane também está por aí. E para você que está nos vendo gravado de manhã, de tarde, de noite, você vai poder ver e rever essa aula quantas vezes for necessário, porque elas todas ficam arquivadas no nosso portal de aluno e também no nosso grupo em que nós nos comunicamos aqui com todas as turmas. O que nós vamos estudar a partir de hoje ao longo das nossas aulas? Nós vamos estudar o conceito de angelologia, que é a aula de hoje, inclusive. Quem criou os anjos, que também eu vou falar hoje, e quando eles foram criados. Então, esses três assuntos nós vamos matar na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos estudar a natureza dos anjos. Vamos estudar um pouco sobre o que compõe, qual é a natureza de um anjo. Um anjo é um espírito, um anjo é um ser humano, um anjo é uma criatura divina. Nós vamos estudar semana que vem a natureza dos anjos. Aí, mais ou menos, na terceira aula, nós vamos ver as funções e os ministérios angelicais. Qual é a função de anjo e qual é o ministério que os anjos têm. Também falaremos sobre o caráter dos anjos e na última aula a gente vai falar sobre a classificação dos anjos, que é a chamada hierarquia angelical, e terminaremos esse módulo com a demonologia. A demonologia é o estudo dos anjos caídos, aquele 1/3 do céu que não ficou fiel a Deus e que acabou, por opção, fechando com Lúcifer. Então nós vamos ver um pouco na última aula sobre a demonologia, né? Esses anjos decaídos. Mas hoje, o nosso assunto de fato é o conceito de angelologia, porque não adianta eu querer falar de natureza de anjo, de caráter de anjo, de classificação de anjo, se você ainda não domina o conceito, as palavras, o porquê existe esse estudo na teologia sistemática. Vamos nos debruçar então nesse assunto. Angelologia é o estudo dos anjos, é o que nós vamos estudar neste módulo. Ou seja, é um tratado acerca dos anjos. Entende-se também como sendo a crença na intervenção dos anjos. Ou seja, para nós, os anjos eles podem intervir no nosso mundo físico, no nosso mundo natural. Existem várias passagens na Bíblia
que falam sobre uma intervenção angelical. O anjo interferiu na história. Esse termo tem a sua origem no vocábulo hebraico Malaya. Deixa eu aceitar o Gabriel aqui, para ele também estar com a gente na aula. Então, vocábulo hebraico, Malak. Malak, no hebraico, tem o significado de mensageiro, tem o significado de enviado. Mensageiro é o responsável em anunciar uma mensagem, ou seja, é um anunciador. E enviado é aquele que é mandado, é aquele que é remetido. Então, os anjos, por definição, são mensageiros a serviço de Deus. Antigamente, na época dos Correios, ou até mesmo antes dessa era postal, é que hoje é muito prático, né? Você escreve uma mensagem no WhatsApp, em questão de segundos, a mensagem ela chega no outro lugar do mundo. Hoje é muito rápido, mas antes mesmo do sistema postal, antes mesmo do correio, quando um rei queria se comunicar com outro rei, ele mandava um mensageiro, ele enviava uma mensagem. E às vezes essa mensagem demorava dias para chegar, porque era o trajeto do mensageiro. Uma semana, 15 dias, um mês. Ó, fala para ele lá isso, isso e isso. E aí a mensagem ia chegar dias depois. Se nós entendermos que o mensageiro é alguém mandado para anunciar uma verdade, uma mensagem, nós entendemos a função dos anjos. Os anjos, eles foram criados por Deus também para serem mensageiros, para serem anunciadores, para serem arautos de Deus. Eles estão, por definição, sendo os mensageiros de Deus, eles estão a serviço de Deus. Como se um funcionário dos Correios estivesse a serviço dos Correios. Como se um funcionário da Amazon, do Mercado Livre, estivesse a serviço da Amazon, do Mercado Livre. Os anjos são mensageiros para levar algo de Deus, uma mensagem de Deus, para fazer um serviço para Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para anjo é malak, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas no Novo Testamento, a palavra grega para anjos é ângelos, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Ambas significam mensageiro. Uma das tarefas mais verificadas, exercidas pelos mesmos no Novo Testamento, embora utilizada poucas vezes, o termo ângelos é usado para designar mensageiros humanos, como, por exemplo, em 1 Reis 19:2, Lucas 7:24, Lucas 9:52, Tiago 2:25,
Lucas 9:52. Na maioria das vezes, a palavra se refere a mensageiros de Deus que habitam no mundo celeste e assistem em sua presença. Então, quando nós entendemos o conceito hebraico, malak, e o conceito grego, ângelos, o significado é o mesmo, não muda. Ângelos, malak, são mensageiros. Na Bíblia, eles aparecem poucas vezes. A palavra ângelos, ela é usada poucas vezes para mensageiros humanos. Como assim mensageiro humano? Nós gostamos de dizer que o pastor é o anjo da igreja. Se o pastor é o anjo da igreja, ele é um anjo humano. Ele não é um anjo celestial. Anjo no sentido de voz, no sentido de mensagem. Mas isso aparece poucas vezes no Novo Testamento. A maioria das mensagens se refere sim a anjos, que não são figuras humanas, são mensageiros de Deus, que habitam no mundo celestial. Podem até intervir nesse mundo, como nós temos passagens de anjos que interviram aqui na terra, mas eles não são seres da terra. Eles são seres celestiais. Lembra da disciplina que nós tivemos anteriormente, que eu perguntei até numa avaliação nossa, quantas classes de seres existem? Aí vocês colocaram, quem acertou? 3. Celestiais, divinos e humanos. Humanos somos nós. Celestiais são os anjos. Divino é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Então só existem 3 classes de seres. Ou é divino, Deus, ou é celeste, anjos, ou é humano, que é o nosso caso. Esses ângelos aqui são muito frequentemente usados como pessoas, seres celestes criados por Deus para uma missão específica. Nós vamos ter uma aula falando sobre a missão do anjo ou dos anjos, que é uma missão muito específica. E a gente vai tentar também ao longo das aulas desmistificar muita coisa que se fala a respeito dos anjos. Ângelo é usado tanto para anjos de Deus quanto para os anjos maus, aquele 1/3 do céu que se rebelou. A palavra anjo tem na Bíblia Sagrada o sentido de uma ordem de seres celestes, cujo objetivo é de atuar como mensageiros ou anunciadores de Deus aos homens. Jerônimo, ao traduzir as escrituras do latim, usou o termo ângelos para especificar entes angélicos e núntios para designar mensageiros humanos. Então, o Jerônimo ele vai se valer do latim para diferenciar ângelos de núntios. Ângelos são seres celestes, angelicais. Núntios é para designar mensageiros humanos, arautos humanos. O anjo da igreja, o pastor da igreja, não é ângelos, é núntios. Na tradução de Jerônimo,
lá no latim, ele conseguiu desdobrar, diferenciar a palavra ângelos. No conceito clássico, o termo ângelos tinha um significado de mensageiro, razão pelo qual os tradutores da Septuaginta ou Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia, que foi feita do Antigo Testamento, do seu original hebraico para o grego, lá em Alexandria, no Egito, cerca do ano de 285 a.C. Quem já estudou origens bíblicas com a gente já viu essa tradução que foi a primeira do hebraico para o grego. Uma Bíblia para atender o helenismo, a cultura grega, que foi feita por 70 sábios, 70 rabinos. Por isso, Septuaginta. Tem gente que fala Septuaginta, né? Não tem problema. Essa tradução foi a primeira, do hebraico para o grego. Conhecida como a tradução dos 70 rabinos, utilizaram a palavra para traduzir do hebraico Maleque ou Malaque, cujo significado primário era o mesmo: mensageiro, anunciador, aquele que leva uma mensagem, aquele que traz uma verdade, aquele que elucida algo que Deus vai fazer. Então não importa se é o hebraico Malak, se é o grego ângelos, o significado é o mesmo. E aí nós precisamos entender esses conceitos, já dando base na nossa primeira aula de angelologia. Da forma latina, provém o termo em português, que é a nossa língua, anjo, do século XV para cá. Então, só no século XV que nós temos uma tradução de angelos para anjo na nossa língua, precedido de uma forma arcaica, angeo, derivado importante para o uso da palavra anjo, que é angelologia, o tratado dos anjos, o estudo dos anjos, a doutrina sobre os anjos, na linguagem teológica. Ah, professor, mas por que ficou lolô? Por que não cortou um lô? Ficou angelologia. Porque se fosse angiologia, seria o especialista lá em vasos, em varizes. Por que ficou o lolô? Porque ficou o lô do angelos e o outro lô do logia. Um é do logia e o outro é do ângelos. Então, repetiu o lolô. Angelologia. O tratado sobre os anjos. O estudo sobre os anjos dentro de uma linguagem teológica. Alguma dúvida? Se cair essa pergunta na prova, o que significa angelologia? Vocês vão saber responder? Que é a doutrina dos anjos, que é o tratado dos anjos? Tem que estudar. Vão saber que no hebraico é malak? Vão saber que no grego é ângelos? Precisa estudar. São perguntas que podem surgir aí na nossa avaliação daqui a algumas semanas. Já que ninguém tem dúvida, o nosso segundo assunto da aula, nosso segundo assunto da noite,
é quem criou os anjos e quando eles foram criados. Porque se o anjo não é Deus, o anjo é criatura de Deus. Se o anjo é criatura de Deus, alguém criou. E se alguém criou, quando foi? 1930, antes de Cristo, depois de Cristo, 285, 1500. Quando que os anjos passaram a existir? E quem criou os anjos? Esse é o nosso segundo assunto na aula de número 1. Nada existia antes da criação do mundo a não ser o próprio Deus. Conforme relata o Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, Deus é um ser eterno. Deus é um ser infinito, que não pode ser medido, mensurado no tempo, no espaço. Nada existe antes dele. O que nos leva ao entendimento que os anjos foram criados por ele. Ele quem? O Criador dos céus e da terra, o Criador do ser humano, o meu Criador, o seu Criador, o nosso Criador, aquele que fez todas as coisas, inclusive os anjos. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Se é todas, os anjos estão nesse pacote. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Deus, ele é a razão da criação. Deus, ele cria os anjos. Deus, ele cria os mensageiros. Deus, ele cria os seus ministradores de bênçãos. Deus, ele cria seus arautos. Deus, ele cria seus anunciadores. Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então significa que os anjos vêm depois de Jesus. Sim, porque Jesus sempre existiu. Jesus é Deus e todas as coisas subsistem por ele e para ele são todas as coisas. Então Deus sempre existiu. Deus não tem antes. Deus não tem start. Deus não tem power. Mas a partir de Deus, tudo veio a existir, inclusive os anjos. A Bíblia não dá uma resposta explícita sobre o tempo da criação, o tempo dos anjos. Eles foram criados por Deus. Os textos bíblicos falam sobre essa criação em Neemias, em Salmos, em Colossenses, demonstram essa realidade. Então, em que era os anjos foram criados? Nós não temos essa resposta. Nós não temos essa precisão de tempo. Nós só sabemos
que eles foram criados após Deus dar uma ordem. Eles não sempre existiram, porque a única coisa que sempre existiu é a Trindade. O Pai, o Filho e o Santo Espírito. Aí sim, sempre existiu. Os anjos não. Os anjos foram criados. Neemias 9:6. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Está falando de anjos. A terra e tudo quanto nela há. Os mares e tudo quanto neles há. E tu guardas em vida a todos. E o exército dos céus, os anjos, te adora. Então Neemias ele dá uma ideia desde o Antigo Testamento que havia um conhecimento prévio de que Deus criara os anjos. Os anjos são criação de Deus. Os anjos são criação de Deus. Foi Deus quem criou os anjos. Quando? Não sabemos. Mas Neemias já fala lá no Antigo Testamento. Salmo 148. Do 2 ao 5. Louvai-o, todos os seus anjos. Louvai a todos os seus exércitos. Louvai o sol, a lua. Louvai todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Poder da palavra, hein? Deus falou e todas as coisas passaram a existir. Haja luz e houve luz. Haja separação de águas e de terra seca. Houve separação de águas e de terra seca. A terra era sem forma, vazia, e o Espírito do nosso Deus já se movia. E ele deu forma, ele deu vida, ele criou os lumiares, ele criou as estrelas, o sol, a lua, os peixes do mar, as árvores, o ser humano, que é a coroa da criação, os animais, os pets. Foi Deus quem criou. A gente tem que cuidar bem da criação. Sabe o que eu comprei pro meu cachorrinho agora? Eu comprei ração, porque eu esqueci em São Paulo a ração dele, e ele chegou aqui verde de fome. Eu comprei ração, mas não tinha da mesma marca que ele come lá em São Paulo. Aí eu pedi para a moça uma outra marca e ainda pedi um sachêzinho de carne para ele comer mais gostoso. Porque o meu cachorrinho não é a coroa da criação, porque a coroa da criação é o ser humano, mas é um pet que Deus criou. Também é uma criatura de Deus. E nós devemos fazer bem para o ser humano, para o cachorrinho, para os animais domésticos, porque Deus ele criou todas as coisas, inclusive os anjos. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, coisas visíveis, coisas invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, está falando de anjo, sejam potestades,
Está falando de anjo. Tudo foi criado por ele e para ele. Quando falamos em principados e potestades, muita gente pensa logo em demônios, em anjos decaídos, príncipes das trevas, espíritos sem luz. Mas isso, na verdade, é uma hierarquia angelical. Então vai servir tanto para os anjos que continuam fiéis a Deus. A gente vai ver lá na aula de classificação de anjos. Isso vai servir para anjos que não são anjos decaídos, anjos que são fiéis a Deus, como também isso vai servir para os anjos que se tornaram demônios, né? Espíritos que não têm luz. Então nós vamos ver muito bem essa hierarquia daqui a algumas aulas. Um argumento admitido por vários pensadores é que os anjos foram criados imediatamente após Deus ter criado os céus, antes de ter criado a terra, de acordo com o texto de Jó 38, do 4 ao 7. É um pensamento. Tem pessoas que acham que Deus criou o céu e criou os anjos automaticamente, sim, quase que imediatamente. E a base é Jó 38, do 4 ao 7. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é você que sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha para medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou a pedra de esquina, pedra fundamental? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Se antes da criação da terra os anjos já cantavam e se regozijavam lá no céu, então Jó 38 é uma base para muita gente sobre a existência de anjos numa esfera celestial, não terrena, antes mesmo da criação do cosmos, antes mesmo da criação da terra, antes mesmo da criação do homem. Os anjos, segundo Jó, já se regozijavam, já se alegravam. Então é uma base, é uma tese e vale a pena aí a gente entender e fazer uma boa interpretação, fazer uma boa exegese, não forçar o texto a dizer uma coisa que o texto não quer. Isso tudo a gente aprende em hermenêutica, né? Quem ainda não teve vai ter hermenêutica. Fiquem tranquilos. Quando afirma que eles, os anjos, assistiram à criação da terra, os anjos foram criados bons e santos. Todos eles. A característica de bom entende-se como quem possui qualidades que convêm à sua natureza ou destinação. E santo é aquele que é essencialmente puro
e soberanamente perfeito. Então Deus ele cria os anjos para serem bons. Tem muita gente que pergunta assim: Deus criou o diabo? Deus criou Satanás? E eu respondo: não. Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, o aferidor da medida, um anjo que era perfeito em beleza e inteligência. Só que ele resolveu se transformar naquilo que nós sabemos que ele se transformou. Aí já não é com Deus. Já não é problema de Deus. Já é problema de Lúcifer. Agora, os anjos foram criados para serem bons. Os anjos foram criados para serem santos. Os anjos foram criados para serem separados, para serem soberanamente perfeitos. Mas aí o pecado entra e o pecado destrói com tudo, né? Contamina. Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo quanto ele tinha feito, inclusive os anjos, eis que era muito bom. E foi a tarde, e foi a manhã do sexto dia. Tudo que Deus criou foi muito bom. Deus criou Adão sem defeito nenhum. Deus criou Eva sem defeito nenhum. Deus criou os anjos, o próprio Lúcifer, sem defeito nenhum. Mas sabemos que o salário do pecado é a morte. É a contaminação de uma espécie. O ser humano se contaminou. Os seres angelicais se rebelaram com Lúcifer. Foi pelo menos 1/3 do céu. Mas o original é que eles eram perfeitos. Eles eram perfeitos originalmente. De acordo com Billy Graham, um dos maiores pregadores do mundo, Billy Graham dizia que tanto as escrituras quanto as experiências de todos os tempos e de todas as partes do planeta testificam que os anjos são seres reais. Eu não sei se você já teve uma experiência que parece que não foi nem uma experiência com humanos. Parece que foi uma experiência com um anjo. Eu já tive uma, vou contar para vocês. Uma vez eu estava dirigindo na Dutra, eu parei num posto para passar uma água no meu rosto. E quando eu parei no posto para passar uma água no meu rosto dentro do banheiro, entrou uma pessoa e disse assim para mim: eu sei tudo o que você está passando, mas o Senhor manda te dizer que é só uma fase. Não desista, persevere, continue, porque isso daqui a pouco vai acabar. E realmente eu estava vivendo um dos piores momentos da minha vida, ministerial, pessoal, aquele tempo, aquele dia mal, que dá tudo errado. Eu estava vivendo um tempo que as coisas estavam dando bem errado para mim. E aí eu saí do banheiro junto com essa pessoa que nunca me viu na vida e me deu esse recado. E quando eu saí do banheiro junto dela, eu tentei ver se ela entraria num carro, se ela pegaria uma moto, e a pessoa desapareceu. Saiu junto comigo. Não é que eu saí do banheiro 5 minutos depois, 10 minutos depois, meia hora depois, não é isso não. Eu saí junto com a pessoa e eu tentei olhar se ela entraria num carro,
seguiria viagem, pegaria uma moto, porque até então eu estava achando, perdão, eu estava achando que era um profeta de Deus, estava achando que era alguém usado por Deus, mas não, a pessoa desapareceu. Para mim era um anjo que Deus botou lá só para falar algumas coisas que eu estava vivendo naquele momento e que eu nem imaginava que estava vivendo. Deu para entender? Sim ou não? Aqui estão as minhas redes sociais. Qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula de angelologia, você pode me procurar, você pode me mandar um e-mail, uma mensagem, e eu responderei todas as dúvidas que vocês tiverem sobre essa aula.